sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Opa! Salve, salve família do Pode Pretos, Marcelo Correia. Kézia Neves. Ô, minha comadre, como é que você tá? Que saudade que eu tava de você. Então, quanto tempo, né? A gente não se vê. Lembrando que nós temos aquele final de semana com bastante trabalho. Daquele jeito, hein? Começa amanhã, né? Como tá a sua agenda pra esse final de semana? Amanhã, Farofa Botequim, lá em São José do Rio Preto, daquele jeito. Projeto Raízes, Kézia Neves, Marcelo Correia e Marquinho Arte. Olha que coisa Já linda. Já pensou? Vixe. Nossa Senhora. E o próximo final de semana? Próximo final de semana. Eu tô sabendo que você tem um lá na choperia do tênis. Choperia do Tênis, dia 8, verdade. O couro vai comer, o couro vai comer, aquele sambão especial para as mulheres. E dia 9 a gente vai estar também lá na Praça da Matriz. É o nosso povo preto fazendo muito samba pra você. Salve, salve, galera! Seja todos, todas, todos bem-vindos ao Pode Pretos. Esse é o Pode Pretos número 30, Kézia. É mole? Quem diria, hein? Vai. 30, cara, que bacana. 30. Graças a vocês que estão aí compartilhando, curtindo, mandando aquela mensagem. E tem o seguinte, se você quer participar do Pode Pretos, é fácil. Assiste um desses 30 programas que tá aí, curta, compartilha e manda aquela mensagem assim, eu quero contar minha história no Pode Pretos, né, Kézia? Olha isso aí. A gente tá louco pra conhecer sua história, deixa lá a mensagem lá pra gente, que eu quero participar, que nós vamos estar entrando em contato com vocês, pra vocês estarem aqui sentados com a gente, batendo um papo, hein? E graças a você que nos acompanha, curte, compartilha, deixe seu like, que estamos crescendo nas redes sociais, trazendo histórias maravilhosas e conhecimento sobre o nosso povo preto. A reflexão de hoje é de uma fala do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que disse assim: por isso, irmãos e irmãs, jamais se engane, a nossa força é sobretudo a força dos nossos ancestrais. Nessa força que também me habita, carrego comigo, como meus irmãos e irmãs, as dores, as alegrias e, sobretudo, a luta e a força de um povo que, apesar de tudo e de todos, sobreviveu e ainda sobrevive, legando a este país um patrimônio material e imaterial indescritível. Olha! Que é isso? E é com essa reflexão da força do nosso povo preto que começamos o nosso programa, apresentando mais uma convidada muito especial. Ela é natural de Catanduva, filha da Maria das Dores e do Antônio Carlos, mamãe da Micaele, que tem 12 anos, teve uma infância difícil, de muitas necessidades junto da mãe e das irmãs, viveu situações complicadas por causa do padrasto. Durante um período, morou com os avós. Passou por preconceitos de diversas formas, inclusive de familiares. Sofreu violências físicas e psicológicas. No início da adolescência, já trabalhava. Casou-se aos 17 anos. Conseguiu estudar já na fase adulta. Teve e tem uma rede de apoio por parte da família do pai de sua filha. Passou no concurso da Guarda Municipal, a profissão que possibilitou toda a sua mudança de vida. É apaixonada por samba, pagode, esporte e dança. Estamos falando de Joyce Aparecida da Silva. Seja muito bem-vinda ao Pode Preto. Preta, linda! Ai, gente, obrigada. Eu agradeço o convite, Marcelo, Kézia. É muito importante estar podendo participar, porque a gente escuta, a gente briga, a gente vê muito, mas a gente não entende verdadeiramente o quanto que é importante essa causa, né? Não deveria ser necessária, mas se faz, então é gratificante poder estar aqui hoje. Que legal. Obrigado. Joyce, obrigado por acertar o convite, né, do Pode Pretos e vir aqui partilhar um pouco da sua história de vida com a gente. Você menciona que teve uma infância difícil, passou muitas dificuldades materiais e emocionais. Que memórias você traz dessa época? Nossa, é difícil.
É memória. Basicamente, resumindo, eu fui criada com a minha mãe, sozinha, eu, minha irmã e meu irmão. E a gente, como meu pai, não vou falar abandonou, né? Porque eu não conheço verdadeiramente assim a história, mas ele deixou a gente. Então, a gente passou por uma infância muito difícil. Fui morar com meu avô muito, muito novinha, eu tinha 6 anos. A minha mãe, ela é branca. E o meu pai, ele é preto, retinto mesmo. Então, na minha família, por parte de mãe, eu tenho bastante... Minhas primas têm prima loira, de olho verde. Claro. Então, eu tive muito problema nessa época, assim... Eu me criei, né? O meu avô criou a gente, eu e minha irmã, porque meu irmão morava com a minha mãe. E a gente foi criado por ele. Ele criou a gente com muito amor e carinho. Ele é uma presença... Hoje ele já é falecido, mas ele é uma presença muito forte na minha vida, porque tudo que eu tenho de educação, de criação, que foram pouco, por conta de ter sido pouco tempo com ele, mas eu dedico a ele tudo. Tudo que eu conquistei até hoje, eu acho que foi por mérito meu, mas influenciada por ele. Sempre me respeitou como menina, porque como a gente cresce numa situação de vida de classe social mais baixa, só minha mãe tinha que trabalhar, então a gente acabava ficando muito sozinha, eu e minha irmã, então a gente sofreu muito abuso, assim. Eu nunca cheguei a ser abusada sexualmente falando. Mas minha mãe já se envolveu com homens que na brincadeira ele vinha e colocava a mão no seio. E eu com 12 anos não tinha nada, mas a gente já entende que aquilo é maldade. Então eu fui crescendo com isso. Minha avó, na época que eu morei com o meu pai, eu acho que por ciúmes, na verdade, dele, do amor que ele tinha, do carinho que ele tinha comigo e com a minha irmã, ela maltratava muito a gente. Eu era mais esperta. Então, eu não lidava muito com ela, baixava a cabeça e pronto. A minha irmã já era mais bocuda, então ela sofria mais. Só que ela pegava a gente, assim, para pentear o cabelo, ela colocava no meio das pernas dela e ela pegava e... Eu tenho cabelo afro. Eu alisei, mas o meu cabelo ele é afro. Ela quebrava os pentes no nosso cabelo e falava que era o nosso cabelo que quebrava o pente. E ela falava que o pente xingava a gente de peste. Olha só. Então ela falava, a gente ia pra escola, eu tenho muito isso comigo. A gente aprende a falar corretamente na escola, é para isso que a gente vai estudar. Só que a gente chegava em casa e ia falar olhos, por exemplo, não podia, porque nem suas primas que são brancas e têm olho claro, elas falam assim, por que vocês vão falar? Nossa. Então, assim, eu via aquilo muito como um ciúmes, só que automaticamente... Ela fazia isso, e a gente vê isso muito no hoje, assim. Tem pessoas que ela só age da maneira racista para tentar atingir particularmente a pessoa, só que ela não entende o quanto aquilo fere, tanto o nosso psicológico, quanto a nossa aparência, a autoestima. E era isso que acontecia com ela. Ela não, ao meu ver, ela não era racista, mas ela usava do que conhece, né, de racismo para atingir e para machucar, porque ela tinha ciúmes. E nesse tempo, vocês chegaram a passar fome? Marcelo, passei muita fome. Tem uma casa ali no aeroporto, aquela casa que agora ela está terminando de construir. A gente morou lá 2 semanas, eu, a minha mãe e minha irmã. Eu lembro que uma vez a minha mãe ela chegou com uma panela de arroz. E era tipo assim, era o que a gente tinha ali. E a barriga da minha mãe roncando. E ela falava que não tinha fome só para mim e para minha irmã comer. E isso aconteceu várias vezes. Não foi uma, foram várias vezes. A gente saía de manhã, eu e meus irmãos, ia na padaria pedir pão amanhecido para poder comer, era o que a gente comia. Porque eu tinha um padrasto que ele colocava cadeado no fogão. Ele trancava o fogão para a gente não esquentar a comida, para a gente não fazer comida. Então, a gente tinha que se virar. Minha mãe trabalhava, a gente saía cedo e a gente se virava. Muito cedo a gente começou a se virar, eu e meus irmãos. Então, assim, eu já cheguei a comer pão duro com água. Esse dia eu estava conversando com o meu inspetor, ainda falei para ele. Era água e
Ah, mas hoje eu não como. Tá, hoje eu consigo comprar uma coisa melhor pra mim comer. Mas eu já comi, eu já passei por isso. De você pegar um pão duro, colocar uma água com açúcar no meio e comer. E aquilo me satisfazia. Eu tinha que comer, eu não tinha outra escolha. Então, já passei bastante. Já passou fome e já dormiu na rua, então. Já dormi na rua. Já dormi abraçadinha com a minha mãe e com a minha irmã, assim, debaixo de um plástico para poder se esquentar no frio. E você começou a trabalhar com quantos anos? Eu tinha 10 anos. Olha só. Eu cuidava de uma... Na verdade, ela que cuidava de mim, mas ela não sabia. A minha mãe, a gente, tipo assim, eu lembro de uma época que a gente ficou um bom período sem água, sem energia em casa. Então, a gente não conseguia fazer nada. E tinha uma senhorinha que ela benzia. Eu nunca vou esquecer dela, a dona Isaura. Então, ela benzia e a gente sempre tava lá, que minha mãe falava que tudo era mal olhado, tudo era mal olhado. Eu ficava, gente, mal olhado do quê, né? Pelo amor de Deus. Aí ela pegou e falou assim, Joyce, vem aqui. Ela era bem idosinha. Fica aqui comigo, me faz companhia. Aí eu te dou R$10, R$5. Só que ela fazia muito mais por mim, porque ela deixava eu lavar minha roupa lá. Ela deixava eu comer as coisas que tinha, porque você vê um Danone era uma coisa absurda pra mim. Aquilo era perfeito, não tinha nada mais importante do que aquilo. Então, ela ia no mercado, ela comprava bolachinha, comprava o Danone, ela deixava eu lavar a minha roupa lá, lavava a roupa da minha mãe, dos meus irmãos, lavava tudo lá. E ficava o dia inteirinho na casa dela e ia embora. E você era a mais velha? Eu sou a mais velha. Você é a mais velha. Sou. Aí você tem mais um irmão e mais uma irmã. Eu tenho mais lembranças, assim, ruins. Eu falo que, graças a Deus, eles têm menos, porque eles não vivenciaram tanto essa parte, mas eu lembro muito bem das coisas. E, de repente, olha só... Eu tava falando disso essa semana, né? Porque é bacana isso pra gente também, né, Marcelo? Sim. Porque a gente conhece vocês no glamour, né? Digamos assim, no glamour da coisa. Você olha, você preta linda, arrasando, dançando horrores nos lugares, né? Guarda e tal. Sorrisão. Sorrisão no rosto sempre, mas ninguém sabe lá atrás o que passou. foi. Eu tenho uma estrutura hoje, mas só que a minha base, ela é toda... Eu não sei nem como, mas a gente tá de pé. Aquele lá de cima cuidou. Sim, sempre. Kézia Neves. Joyce, você tem claro na sua mente a transição da infância para a adolescência? Algo assim que tenha te marcado, tanto de bom quanto de ruim? Bom, a minha transição maior foi o nascimento da minha filha, que foi o divisor de águas na minha vida. Tipo, antes dela eu era uma criança, eu não tinha terminado o meu ensino médio, eu não tinha vontade de nada. Aí depois que eu tive ela, que eu entendi que eu precisava ser mãe, que eu precisava ter responsabilidade. Aí eu fui, terminei meus estudos, prestei o concurso. Foi aí que eu comecei a trabalhar, porque até então no momento que eu estava casada, eu estava parada. Aí... Para mim, esse foi o maior. Mas eu acho que, devido a tudo que eu passei, eu não tive essa coisa de infância, adolescência. Eu passei muito. Com 10 anos eu já trabalhava, com 12 anos já cuidava de criança, eu ia fazer faxina com a minha mãe, eu vendia as coisas na rua. Então, desde os meus 16 anos até hoje, a minha carteira é assinada. Eu falo, trabalhadora. Eu tenho o meu registro assinado com 16 anos, eu já trabalhava. Então, assim, e dentro de casa, eu obrigatoriamente acabava tendo que ser um pouco mais. Porque a minha irmã fez 13 anos, casou. Então, era eu, a minha mãe e o meu irmão e padrasto. Então, assim, eu acabava tendo que ser mais em casa, porque minha mãe fazia faxina, então eu acabava ajudando. Mas falar de transição, assim, eu não vou saber explicar, porque eu não passei. Eu acho que por essa fase, a minha fase infantil foi bem adulta. E como que foi a convivência com seus avós? O meu avô, ele era maravilhoso. O meu avô, ele era fantástico. Inclusive... os relatos que eu tenho dele são o contrário por conta dos filhos, porque a época dele era uma época mais difícil, a época de roça, isso e aquilo. Ele era mais rígido com os filhos. Então, comigo, com a minha irmã, ele era maravilhoso. Eu acho que ele se ressignificou nessa parte de avô. Ele tem... para você ter uma ideia, Kézia, o meu avô e a minha avó têm 16 filhos. Eu tenho 15 tios.
Então, e deles mesmo. Uhum. Então, eu tenho uma família muito grande. Só que ele se apegou em mim e na minha irmã, acho que por conta da história de vida, por conta da necessidade, por conta do que ele via a gente passando. E a minha avó não gostava. Então, assim, ela se viu coagida e ela acabava descontando isso de uma maneira ruim em mim e na minha irmã, né? Então, assim, a gente ia dormir, às vezes a gente tinha medo dela. A gente ficava com medo. Eu era mais ainda, porque eu via ela, eu via tipo um monstro, assim. Inclusive, é duro para mim dizer isso, eu até peço desculpa para os meus tios que estiverem assistindo, mas quando ela faleceu, eu senti, mas não foi uma perca tão grande que eu senti, sabe? Porque você vê o tanto que a pessoa assim, é duro falar isso? Porque você fala, meu, é um avô, é uma avó, mas é para você entender a dor que a gente sofria em vida, tipo assim, a gente sofreu muito, muito. De você se diminuir por conta dos outros, de você sempre ouvir que você era menos, que você era isso, que você era aquilo. E sem entender, porque criança não entende. Então, a minha avó, que Deus a tenha, mas o meu avô foi principal na minha vida. Tudo que eu tenho de bom, assim, eu devo a ele. Então, você chegou a sofrer, vivenciou racismo, né? Sim. Então. Mas a parte dela, né? Dele. Dele não. E o meu avô era branco. E a minha avó é preta. E como que foi o seu relacionamento com as suas primas, seus tios? É muito bom, é maravilhoso. Não tenho problema nenhum com eles, tudo normal. Muito pelo contrário. Hoje que eles veem o que eu passei, o que eu vivo hoje, né? Eles falam, eu não acredito que sabe? Orgulho, né? Eles têm orgulho, eles falam com orgulho de mim. Eu já tô com orgulho aqui. Estamos transbordando de orgulho aqui. Bacana demais. De você. Joyce, nós vamos assistir um vídeo. Ele é conhecido como Teste da Boneca e foi desenvolvido pela primeira vez nos Estados Unidos em 1946. A finalidade dele é identificar como o grau da marginalização dos negros impacta no racismo desde a infância. Qual é a boneca branca? Essa. Essa. Qual é a boneca negra? Essa. Isso aqui. Negra. Qual das duas bonecas você acha mais bonita? Tem aquelas que tem sentimento. Essa. Claro que é essa. E por que você acha ela mais bonita? Só por causa do cabelo. A cor dela é mais bonita. Qual boneca você acha feia? Essa. Mas eu achei esses daqui feio. Qual boneca pra você é a mais legal? Essa. Aquela. E qual boneca você acha que é má? Essa aqui por causa do cabelo e da pele, do olho. Tem cabelo bagunçado, não gosto muito da cor dela. O que te incomoda na cor dela? A cor eu não gosto muito. Que eu não gosto também da minha cor, que é a mesma cor dela. Você não gosta da sua cor? Por quê? Porque eu não gosto muito de negra. E pra você, qual das duas bonecas é boa? Essa. Por que ela é boa? Ela tem cabelo bonitinho, ela tem pele mais clarinha. O cabelo, o vestidinho das duas. E a cor de pele, né? Qual das duas bonecas você acha que se parece mais com você? Aquela. Essa. Diz pra mim, qual boneca que se parece mais com você? Essa daqui. Você. Essa aqui. Alguns pontos são impactantes nesse vídeo, né? Todas as crianças elegeram a boneca branca só com pontos positivos. Todas as crianças elegeram a boneca negra só com pontos negativos. Mesmo as crianças que se disseram parecidas com a boneca preta preferiram a boneca branca. Uma das crianças claramente diz que não gosta da cor da sua pele. Comparando as dificuldades que você passou, né, com o experimento mostrado nesse vídeo, houve momentos na sua vida que você
se sentiu a boneca preta? Olha, é difícil para mim responder, porque eu estava debatendo isso comigo mesma antes de vir. Eu acho que eu sofri muito preconceito, muito. Só que dentro do tanto que eu já sofri, é como se eu tivesse tentado bloquear isso. Tipo, eu sofri muito preconceito. Na escola, por causa dos meus lábios, por causa do meu cabelo, por causa da minha pele que ficava cinza, porque eu não tinha dinheiro para comprar um hidratante para passar. Só que isso nunca me feriu tanto quanto ao restante das coisas que eu sofri. Então, eu acho que eu acabei bloqueando. Ou não, eu não sei falar. É uma coisa que realmente... Preconceito, eu sempre coloquei muito na conta do outro. Eu nunca me cobrei, porque realmente eu passei por coisas que... Eu tenho certeza que uma pessoa, independente da cor, não teria passado, acho que tão bem quanto eu, por conta de ter bloqueado isso. É que nem as pessoas, elas me veem... Eu não tenho rede de apoio. É sempre eu que ajudo a minha mãe, é sempre eu que tento ajudar a minha irmã, o meu irmão, porque a minha irmã, ela tem 2 filhos, é casada, mas passou também por algumas coisas bem difíceis. O meu irmão é alcoólatra. Então, a rede de apoio deles foi. Então, eu sempre me mantive mais forte para poder conseguir ficar de pé, porque eu lembro que uma vez a minha mãe estava doente, muito doente. Eu vi minha mãe falecida na cama do hospital. E esse dia, para mim, ele é marcante até hoje. É uma coisa que me... É como... E não foi nem por ela estar falecendo. Eu falei, puxa vida, agora é eu. Porque era eu. Uhum. Era só eu. Eu tinha 17 anos, a minha mãe estava morrendo no hospital e era eu que ia ter que viver ainda agora. Eu falei, pronto, já vivi tudo aquilo, agora eu vou viver mais um monte de coisas e vai ter que ser eu que vou cuidar deles. Então, assim... Passei por muita coisa relacionada a preconceito, a preferência na escola, na época que eu estudava. Nunca fiquei com ninguém na escola. Nunca. Todas as vezes eu fazia amizade. Eu acho que é por isso que eu tenho a facilidade de entrosação, de conversar, faço amizade com todo mundo. Porque na época que eu gostava do menino, mas o menino gostava sempre de alguma amiga minha. Ele nunca gostava de mim. Porque além de eu ser preta, de eu ser pobre, eu era feia. Não que eu sou bonita hoje, né? Mas eu era muito feia. Então, eu acabava fazendo amizade com eles. Então, eu nunca levei o preconceito tão gravemente para dentro de mim, porque eu já sofria todo esse resto de coisas. Mas eu passei por muito. E eu sei que isso, para muitas pessoas, é marcante. Que nem eu vejo a minha irmã. Minha irmã, ela é mais preta que eu. Em cor, assim, ela é afro, tudo. Uhum. E ela é uma pessoa que ela se incomoda muito. Ela tem ciúmes por causa de uma mulher loira. Por exemplo, você olhou para ela porque ela é loira. Então, assim, eu vejo que para algumas pessoas isso é terrível, é doloroso. Mas eu acho que eu sofri tanto na minha vida em termos de fome, Eu apanhei uma vez, Kézia, de um padrasto que ele me rasgou inteiro. Eu tenho marca até hoje com fio de cabo de aço. Então, a nossa pele, ela traz até essa marca. Então, mesmo que a pessoa tenha preconceito de mim, eu me amo da forma que eu sou. Eu nunca vou me ver menos. Porque o que eu suportei, o que eu passei para conseguir estar aqui hoje, eu tenho certeza que, independente de cor, de raça, a pessoa, ela às vezes não estaria tão bem quanto eu estou. Porque eu me mantive... Sabe? Não vou firme levar isso. Eu não vou levar isso pra dentro da minha casa. Eu sou linda preta, eu sou linda do jeito que eu sou e pronto. E você, Kézia Neves? Você se sentiu a boneca? A boneca preta? Esse lance que ela falou de escola, também comigo sempre foi assim. É terrível. Nunca ficar com ninguém na escola, de ter Tinha, né, o paquerinho que a gente tinha, mas era tudo interno, porque, tipo, eles nunca... É só a gente. Eu já gostei muito de muita gente na escola, mas nunca eles gostaram de mim. Não teve ninguém... Ou tipo assim... Acho que a maioria... eu também fui assim. Tem esse bloqueio, né? Eu acho que era a amiga de todo mundo. Isso, a gente fazia amizade. Só que aí é ruim, tipo, eu lembro porque eu tenho um lábio grande, então
Eu ia passar o gloss de uma amiga minha, que era branca. Não empresta não, porque vai acabar teu gloss. Ela vai acabar com o teu gloss, você não empresta não. Ou a perna cinza. Eu ia pra escola, tipo assim, eu lavava a minha roupa, torcia na toalha e ia com a roupa molhada pra escola. Eu secava lá. E assim era. Então, é muita coisa pra mim. Eu sofri muito preconceito, mas eu fui passando. Eu tive que passar coisas piores que você deixou o preconceito, né, meio que de lado e é isso. Eu sofri o preconceito, só que eu... Você pôs ele pro lado. Porque, na verdade, é aquilo que a gente fala. A gente não tinha um letramento, como a gente está começando até agora, né? E igual eu me lembro lá da faculdade, que eu já falei várias vezes aqui, que eu me sentia... que estava todo mundo olhando para mim, me sentia mal. Mas essa fala que você falou, que você sim passou por vários preconceitos, mas você não... Para você não ligava, para mim tá tudo bem, né? Tocava a tua vida. E isso, a partir do momento que a gente começa a conhecer, a ver, saber a verdadeira história, como foi, né? A abolição, que nos Estados Unidos os pretos foram escravizados, mas quando teve a abolição deram o terreno para eles, eles ficaram lá no bairro deles, e aqui no Brasil teve, e colocaram todo mundo para a rua. Se vira. Aí foram buscar os italianos que deram terra para eles. Na verdade, quem habitou primeiramente tudo isso aqui fomos nós, né? Os, né, que trabalhou, que preparou o terreno para eles, né? E aí vocês agora vão para... Além de não poder estudar, vocês agora vão para a rua, se vira. Exatamente. Por isso que nós temos aí a maior porcentagem de presos, né? Sim. Hoje nós temos muito traumas. A gente vê aqui no nosso... A galera que vem aqui bater um papo com a gente, principalmente as mulheres, você vê que elas carrega isso dentro delas, conta histórias, e é difícil, mas é igual a branquitude que nós tivemos aqui. Nós trouxemos a Adriana Ribeiro e a Isabelle. Isabelle é professora, e ela falou que ela dá aula, ela é professora, ela é branca, ela dá aula e ela passa para os alunos sobre o racismo, tudo. E é muito importante, aprovados. Né? Só que o que acontece? As escolas, em geral, não aderem. Não tem força para... Não vai, cara. São poucas gente que faz isso. Então, vocês têm que... As escolas, principalmente... Os governantes, os diretores, o secretário de ensino... pegar firme nisso. Teria que ser aula mesmo. Ter ali para passar para as crianças. Porque ninguém nasce racista. Não. Você vê as crianças nesse vídeo. A sociedade, né? Você vê as crianças que são e os essas pais crianças que não... é porque elas vivenciam isso, né? Sim. Elas veem pelo mal, porque elas vivem na escola e elas veem o preconceito. Elas vivem em casa e elas veem o preconceito. Então, é por isso que elas, quando questionadas, elas direcionam. Porque elas estão vivendo aquilo. Mas você vê, quando fala qual das bonecas você acha que se parece mais com você? Elas se veem. Se vê na boneca preta. Então, ela mesma se deprecia. Porque então quer dizer que é uma boneca má, eu sou isso. Eu sou feia, eu sou má também. Atenção, papais, atenção, mamães. Já vamos começar desde ensinar os filhos, muito, né? Isso é muito importante. Porque, poxa vida, é uma coisa tão difícil e as pessoas, os negros, as negras, principalmente as crianças, sente isso na pele, né? Em 2020, a Unicef lançou uma campanha chamada Por uma Infância Sem Racismo. As crianças naturalizam as cores desde muito pequenas. Elas entendem que o sol é amarelo, o céu é azul e que as pessoas negras estão sempre em posições subalternas. Ninguém nasce racista, mas o racismo no Brasil é um aprendizado que acontece já na infância. As famílias precisam entender como falar com sua criança, falar de desigualdades, privilégios, injustiças e de como as oportunidades não são iguais para todos. É preciso que crianças brancas
combatam o racismo, especialmente nos espaços escolares, e que as crianças pretas tenham fortalecimento da autoestima e conhecimento da sua história. Vale a pena assistir a chamada do vídeo. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Olha a campanha aí, ó. Olha a campanha aí. Bonito, né? O vídeo, bonito. Mas e aí você? Você tá fazendo parte dessa campanha? Você tá conversando com a sua criança, explicando sobre o racismo? É isso que nós precisamos. Kézia Neves. Joyce, mesmo com tantas improbabilidades, né, você superou inúmeros obstáculos. Hoje é concursada, atua na área que sempre quis. Então conta pra gente um pouquinho sobre sua conquista. Ó, agora saiu até sorrisão. Nossa, de tanta... Saímos das tempestades, agora vamos... A guarda também teve um início de dificuldade. Quando a gente foi prestar eu prestei o concurso, passei no teste de aptidão física. E aí a gente foi fazer o teste psicológico. Foi eu e mais 2 GCMs. Uma não está mais, que ela, na verdade, ela nem assumiu o cargo, porque ela está em outra cidade. Mas nós 3 fomos reprovadas no mesmo dia. A gente fez o teste junto, fomos para Rio Preto, todas no mesmo dia. E chegou lá, a gente foi reprovada. Então, eu sofri todo um processo. Quando eu reprovei, na verdade, nessa situação, eu tinha pedido já demissão de um trabalho que eu estava. Então, eu me vi perdida, porque eu falei, agora eu estou desempregada e não vou entrar na guarda, né? Fui reprovada. Mas, enfim, aí eu entrei com o processo, eu e a outra GCM, a gente passou, eu fiz outros 5 testes psicológicos e eu passei nos 5. Então, eu tô apta, bem apta. Aí eu assumi o cargo e de lá pra cá é uma realização do sonho, igual eu tava te contando, a gente conversando do anterior. Eu, desde pequenininha, muito pequena mesmo, como eu sempre via a polícia sempre chegava para resolver meu problema, sempre. Então, eu via a polícia como um heroísmo mesmo, era a salvação dos meus problemas. Então, eu idealizei. Eu descobri que a polícia vivia, tinha filhos, tinha família, eu chorava, desesperada, porque eu fiquei muito decepcionada. Eu falei, cara, como que pode? Porque eu cheguei num ponto que, para mim, as pessoas já não eram boas. Eu vivia tanto, assim, em meio de pessoas ruins e que faziam mal, que as pessoas não eram boas. Então, eu peguei isso. Eu vi a gente... minha mãe, ela se envolveu com um bom tempo com uma pessoa que a gente foi morar com ele e a mãe dele jogava comida fora, mas ela não dava pra gente. Ela tinha um neto, tem um neto, né? O neto comia cachorro-quente, ele lambia salsicha para dar pra gente comer. Então, a gente comia salsicha lambida, mas só pelo fato de querer. Então, a polícia, para mim, ela sempre foi um ponto positivo. Não, eu vou conseguir. Então, todas as pessoas que me perguntavam, o que você vai ser? Eu nunca tive uma outra resposta. Eu vou ser policial. Então, isso estagnou durante um tempo, mas depois que eu tive a minha filha, eu voltei com um sonho e prestei o concurso, estudei o que eu consegui estudar na época e, graças a Deus, eu passei. Então, desde então, a Guarda Municipal, para mim, é uma instituição que eu sou muito grata, porque hoje eu tenho a minha casa, eu tenho o carro, eu tenho a minha moto, eu tenho uma vida totalmente diferente da vida que eu vivia antes e trabalhando. Diferente do que muitas pessoas falam, porque a gente, mulher, a gente é muito crucificada. Você viveu uma vida de miséria e quando você tem uma vida razoável é porque você está fazendo alguma coisa. Ou você tá... Bancando. É fácil. Não, é porque você tem alguém que te banca. Eu gostaria mesmo de ter alguém que me bancasse, porque tá difícil.
É difícil. E assim, então a gente é julgado até nisso. Você é mãe, você é preta, você é solteira. É uma guerra tão grande, Kézia. É uma guerra muito difícil. E ainda você tem que aguentar suposições de pessoas que não vivem aquilo que você vive diariamente, sabe? Eu sempre mostro um sorriso sim, porque eu não quero que a pessoa veja as minhas dificuldades, porque a pessoa, ela se felicita daquilo que te faz mal. Às vezes você está conversando com alguém, falando dos seus problemas, e a pessoa está feliz. Então, eu aprendi a sorrir quando eu tenho que... Tá difícil, eu vou sorrir, eu vou mostrar o meu melhor lado, porque é eu por mim, não tem ninguém que vai bater na porta da minha casa e perguntar se estou precisando de alguma coisa. Então, a partir do momento que eu entrei na GCM, mudou muito. Eu já vivia isso. Era mais difícil. Hoje ainda é difícil, mas eu conquistei muita coisa. Muita coisa em 4 anos. Tem mais mulheres lá com você? Tem outras mulheres. Eu não vou saber quantas são, mas é o universo masculino, né, também. Isso. Na rua, eu acredito que deve ter umas 5 mulheres. Na rua mesmo. No restante... Eu entrei numa equipe totalmente masculina. Eu até endureci um pouco. Falei, eu não tenho mais coração, Marcelo. No começo eu chorava, eles me zoavam tanto. E eu chorava, porque eu era toda derretida. Hoje, acha... É uma masculina, quase. Atenção! Fica a dica aí. Mas, agora ficamos sabendo aí que você gosta de samba, gosta de dançar. Eu sou apaixonada. Gosta de esporte. Conta um pouquinho pra nós aí desse... O esporte, ele é uma válvula de escape pra mim. De estresse, de tudo, eu desconto tudo lá. Então, eu nem sei em que momento da minha vida foi que eu vi isso como... É como se fosse uma psicologia. Eu descarrego, eu gosto mesmo. Eu faço luta, quando eu consigo, geralmente eu tento, mas não é assim sempre. Estou na academia, estou jogando vôlei. Tá? Daqui a pouco eu vou virar uma atleta. E o vôlei tem sido muito top para mim. Eu tô passando, assim, por uns momentos meio difíceis, então eu tô quase todo dia lá que eu posso, eu tô jogando vôlei. Só que Gustavo, cabeça, né? Gustavo Gandra, ele me ajuda muito com as aulas de luta. Então, para mim, samba, dança, você sabe, né? Já trabalhei com você bastante com isso, então tive que parar quando eu assumi o cargo na guarda, e foi uma tristeza para mim. Mas eu amo dançar. E eu sempre aprendi a dançar sozinha. Eu nunca tive aula, nada. Era uma coisa que eu aprendia de ver, assim. Eu lembro que a minha mãe, bem novinha, ela me levava para os bailes. Eu tinha 13, 14 anos. Eu dançava com todo mundo. Rodava o salão, assim, ó. Eles me ensinavam a dançar. E ela dança muito. Então, eu aprendi de olhar. Muito. Então, a dança, o esporte, o samba. Nossa, eu fui semana passada num samba que ele me revigorou, assim... 1 milhão de... Parecia que eu estava sendo recarregada. Nossa, fazia tempo que eu não... faz isso. Só o samba faz a tristeza se acabar. Só o samba é capaz. Então, foi muito bom. Foi muito bacana mesmo. Fazia tempo que eu não ia numa roda de samba tão boa. E tem uma música que você gosta? A música que eu mais gosto do samba é o Castelo de um Quarto Só. Olha. É de todo mundo. Essa é... Consegue dar uma canjinha? É quase um hino, né? Consegue dar uma canjinha pra nossa convidada? E agora, conhecendo a história dela, é dela Consegue mesmo. dar uma canja pra nossa convidada, Kézia Neves? Claro, então você consegue me acompanhar na palma da mão? Me quebrou! Ela me quebrou! Pode ser sem, vai. O meu castelo tem um quarto só, e amianto pra cobrir minha cabeça. Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta, e mora lá o passarinho verde da esperança. Quem tenta incessantemente alcança, no balanço das andanças aprende a sobreviver. Quem tenta incessantemente alcança, no balanço das andanças aprende a sobreviver. Vida dolorida pra lá de sofrida, pra encher a barriga é preciso suar. Banho de caneco partiu pro boteco,
Pagode, cerveja pra anestesiar. Valei-me, poderoso Deus. Olha esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro. Meu samba me basta, me deixa feliz. Valei-me, poderoso Deus. Olha esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro, mas eu sou feliz. Coisa linda, verdade. Pô, é a tua música É maravilhosa, mesmo. essa música Não é é? maravilhosa. Essa é. Eu tenho ela. Vixe, essa música. Quanto choro já ouvi, né? Isso, vendo? exatamente. Então, E depois eu quero te convidar porque eu voltei a jogar voleibol, né? Quer dizer, boa. não, voltei, eu tive que voltar. Quando? Desde quando você tá aqui? Eu acho que ele tá voltando. Não. E eu joguei muito, não sei se essa no Oliveira Barreto na escola, joguei muito vôlei, fui campeão, tenho medalha e tudo, troféu. Kézia Neves. Eu não consigo nem... Todo mundo que vem aqui Ele fala uma é coisa. uma conversinha nada dessa. E GCM você nunca foi? Não, Por que não, de repente? mas já passei pela aeronáutica já, não sei se você sabe. Não, essa passei você nunca falou. É. É quase um Naldo. Ele... Não, Ela vai convidar? quase um não. Vou usar nos próximos programas. Caralho. Meu amigo Naldo. Fofó, vou pegar o Fofó. Ó, a coisa vai ficar séria. Ô, Joyce, tem alguma pessoa que você se inspira, seja famoso ou do seu ciclo de convivência, assim, que você possa citar pra gente? Ó, Falou do avô já, né? tem um... Meu avô não tenho o que falar dele. Mas tem um cara... Porque, assim, eu não fui criada com o meu pai. E, infelizmente, ou felizmente, a gente... Eu acho que isso acontece com todas as pessoas que têm essa distância. A gente quer estar perto, a gente queria saber como que era. E eu idealizei, tipo... Tem alguns artistas negros que eu imaginava como se fosse o meu pai, tipo Ed Murphy. Toda vez que eu vejo Ed Murphy, eu falo, cara, será que meu pai parece com ele? Será que ele é mais ou menos assim? Então, ele, o Smith. Então, essas pessoas, elas me remetem. Então, são pessoas que, para mim, são ídolos. E meu pai me fez sofrer, não sei se inconsciente ou conscientemente, mas eu tenho essa coisa que eu gostaria de ter tido... uma proximidade, uma coisa boa com ele, porque eu não tenho uma presença paterna. Sem ser a do meu avô, eu não tive. E a Janaína, cara. Meu, pensa numa preta foda. Não, vocês não têm noção. A Jana, ela é um alicerce pra mim. A gente é amiga, e eu admiro ela como pessoa, como mulher, como amiga, como mãe. Ela é foda, é demais. A Jana, eu fico doente em casa, ela vai fazer sopa pra mim. Ela é, tipo, é parceira. Ontem mesmo faleceu um pai de uma amiga dela. Eu chamei ela pra sair. Não, Joyce, eu vou sair pra dar uma força pra ela. Meu, ela vive tanta coisa. Mãe de 3, sozinha. E ela consegue sempre te oferecer uma coisa boa. Eu nunca vi a Jana olhar assim pra mim e ser triste. Ela é, que nem eu falei, eu não tenho rede de apoio. Mentira, porque eu tenho a Jana. Porque toda vez, qualquer choro é ela que... Lógico, eu tenho outras pessoas também. Mas a Jana, eu acho que ela é uma mãe, é uma irmã, é uma amiga. Ela é uma pessoa que eu admiro imensamente. Não tenho... Conhecemos um pouco da história de Jana aí. Que bacana. Foi poxa. surpreendente também. Muito, porque muito. é a preta que tá sempre sorrindo. Ela né? sorri eu fácil. nunca vi ela triste. Isso. Nem nada assim. E até comigo mesmo, assim, eu sempre desabo pra ela. Eu sempre choro. A Jana, eu acho que ela deve ter um álbum inteirinho de lágrimas minhas, assim, ó. E ela nunca, cara. Eu sei a dificuldade que ela passa. Eu acho que eu só vi a Jana chorando quando a Marcela faleceu. E vou te falar uma coisa, aqui no Pode Preto, ela chorou. Chorou, Aqui ela contando, ela soltou, né? Sim. Tudo que tinha. E eu lembro quando ela me contou a história, ela tava firme. Eu falei, não, você vai... Pelo amor de Deus, você não vai deixar um negócio desse passar. E eu via tudo, a menina chegou a conversar comigo. A menina eu falei, não, isso daí é preconceito, é uma coisa ruim. Você vai responder judicialmente, porque não tem... jamais, por causa de coisa besta, você agredir uma pessoa dessa forma. Isso, por exemplo, eu nunca sofri.
essa parte de preconceito diretamente, a pessoa vir e... Então, quando aconteceu aquilo com ela, parecia que era comigo. Aí, mas ela que ela tava luta firme. boxe, hein, gente? Tá achando que vai ser... Hein, Kézia? Vai, ó. Sem instrução não entra. Joyce, queremos agradecer a tua presença aqui. Foi maravilhoso. Você aqui compartilhando toda a tua história. Eu te conheci, eu lembro quando nós trabalhamos juntos. E eu já vi aquela pessoa, viramos irmãos. Você sabe que você tá no meu coração. E ver você contando tudo isso aqui, que eu não conhecia, eu só conhecia do sucesso pra frente, né? Mas isso só te fortaleceu, porque você tá bem. Então a gente quer te agradecer. Eu que agradeço. Tá bom? E queremos que você deixe uma mensagem aqui para nossos pretos, para nossas pretas. Bom, eu vou agradecer de novo vocês, porque é incrível esse trabalho que vocês estão fazendo, tanto para mim, como eu acho que para muitas e muitas pessoas, só aqui dentro dessa cidade. Então, imagina nacionalmente falando, mundialmente falando. O preconceito é uma coisa que ele atinge tanta gente, de tantas maneiras, de tantas formas, e inconscientemente as pessoas, e muitas pessoas conscientemente, acabam ferindo e causando traumas que elas não conseguem nem imaginar. Então, assim, se eu pudesse deixar alguma coisa de boa, seria que, assim, eu acho que a aceitação é uma coisa muito complexa, mas o respeito ele é exigido de uma forma dada, de graça. A gente tem que respeitar a pessoa independente de raça, independente de sexo, independente de tudo, de religião. O respeito, ele não tem comparação. Então, acho que você não precisa aceitar a escolha de uma pessoa, mas você precisa respeitar. Porque Deus, ele é perfeito. E a partir do momento que Deus é perfeito, tudo que ele criou é perfeito igual. Então, nós somos perfeitos, independente da forma que a gente veio para esse mundo. Isso aí. Obrigada. Mensagem. Eu quero também te agradecer, né, pela presença. Conheço a Joyce. Vixe, manda um beijo pra sua mãe. Minha mãe resolveu trabalhar, uma hora doida, vou trabalhar. Ela era praticamente a minha mãe, e aí, cara. encontrou com a Joyce. No começo eu fiquei com ciúme. Olha, tudo em casa é a Joyce. Isso aqui, a Joyce me ajudou. A Joyce... E aí, quem que é a Joyce? Aí a Joyce foi em casa uma vez e de lá pra cá a gente sempre, né, teve vivendo momentos. Então, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Mandar um beijo antes de você terminar com tudo. Eu quero mandar um beijo. Porque hoje, o dia que nós estamos gravando, é aniversário, gente, da Alice. Minha raspinha do Tati. Será que vai chegar um convite, Alice? Pelo amor de Deus, Quero hein? mandar um beijão, filho, mamãe te Parabéns. ama. Deus te abençoe. Amém. Obrigado por fazer parte da minha vida. Parabéns, meu Alice. negocinho. Deus abençoe, viu, gatinha? Bom, gente, mais uma do Pod Pretos para vocês. Desde já queremos agradecer a toda a comunicação da rapaziada que tá aqui dando aquela força, o Juan, Gabriel, o Vini que já foi embora, também aos diretores Rodrigo Ferrari, Fernando Fernandes e toda a galera da comunicação. E principalmente a Câmara Municipal de Catanduva por abrir esse espaço e deixar o nosso povo preto aqui no Pod Pretos contar toda a sua história. Então você já sabe, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar muito e deixar sua mensagem lá pra gente ver que vocês estão assistindo o Pod Pretos. É isso aí. Terminamos mais um Pod Pretos, reforçando a nossa reflexão inicial. Essa força que carrego comigo, assim como todo o nosso povo preto tem dentro de si, é a força dos nossos ancestrais, daqueles que vieram antes de nós. De quem, apesar de tudo, sobreviveu e ainda sobrevive. Pod Pretos! Porque preto também pode. Yeah!